Olha, estamos recebendo com muito prazer e carinho o governador do Piauí, presidente do Fórum dos Governadores, o Wellington Dias. Governador, é um prazerão falar para o povo do Piauí, não é? Eu adoro o estado do Piauí, gosto mais do estado do Piauí, eu sou apaixonado com o povo nordestino, porque primeiro que o povo nordestino construiu a nossa capital aqui, foi um nordestino que construiu São Paulo, começa por aí. E tem mais nordestino aqui do que aí. Eu não sei porque muita gente acha que eu sou nordestino, acho que é por causa da cara, o jeitão de falar. E eu não sou, mas gostaria de ser. Eu sou de coração, mas gostaria de ser nordestino, porque o nordestino é cabra retado. Governador, nós estamos vivendo uma situação para lá de grave, né? Eu cheguei a dizer que durante as eleições houve um cinismo político muito grande, que todo mundo que falou que o Bolsonaro era negacionista, a maioria de quem dizia que o Bolsonaro era negacionista, e ele é mesmo, ele não usa máscara, é contra a vacina, ele é super negacionista, mas pelo menos assume que é. Agora, muita gente que dizia que não era, foi para eleger os seus prefeitos, permitiu campanha e uma série de detalhes que o senhor já sabe mais do que eu, não restringiu quando o comitê de contenção pediu para restringir, e talvez se restringisse se a gente não tivesse nessa situação. Então eu disse, como eu falei que o carnaval foi o nosso grande caos para a primeira onda da Covid, as eleições, mais as festas de fim de ano, colaboraram para esse número de casos que nós temos agora no Brasil, com as variantes, é claro. As variantes tiveram chance de aproveitar-se dessa situação que foi incentivada por políticos que não tomaram as atitudes que deviam tomar no tempo que deviam. 21 estados com mais de 70% dos leitos ocupados. O presidente do Einstein, que médico para falar demora para caramba, porque tem medo por uma série de detalhes, é presidente de um grande hospital, que pode sofrer pressões, mas agora há pouco usou a palavra catástrofe. Então, governador, até que ponto nós estamos perto de uma catástrofe mesmo e o que é que se pode fazer, governador Wellington, para a gente, não é resolver não, porque resolver não tem jeito a não ser com vacina mesmo e talvez ainda distanciamento, uso de máscara e tal, mas para minimizar a dor do brasileiro, que vai ser pior do que a gente imagina, e é por isso que eu gosto do nordestino. O nordestino está acostumado a enfrentar situações super adversas, não é por causa de vírus, não, é por causa de fome. E agora nós estamos enfrentando vírus e fome ao mesmo tempo. Pois não, governador, é uma honra conversar com o senhor. Datena, primeiro a honra é minha e eu quero aqui que receba o abraço aqui de todo o povo do Piauí, que também gosta de você, todo o Nordeste brasileiro. Vamos arranjar uma certidão para você para oficializar essa sua nordestinidade, viu? Eu topo na hora, assino na hora. Vamos desde que seja legal, pode ser, desde que seja legal, pode ser até honorário, né? Honorário pode, né? Honorário pode. Cidadão honorário eu aceito. Porque eu tenho título de honorabilidade em várias partes do Brasil, mas tem de Goiás, que é a terra dos meus filhos, mas do Nordeste não tem não. Eu aceito. Aceito e põe aqui junto com os outros que eu tenho aqui na porta da minha casa. Eu me sinto meio nordestino, eu tenho jeitão de nordestino. Por exemplo, eu adoro farinha com feijão, entendeu? Eu adoro camarão seco, adoro buchada de bode e nunca fiz campanha política, hein? Porque o cara come buchada de bode vai fazer campanha política. Eu convivi muito tempo no Nordeste fazendo verão vivo e tal, me afeiçoei muito ao povo nordestino, então, meu Deus do céu. Era trabalho de dia, à noite era buchada de bode, cerveja, cachaçinha, camarão seco e daí por diante. Eu fui virando nordestino. Mas vamos lá o que interessa, governador. Até que ponto nós estamos numa situação ruim mesmo? Olha, catástrofe é a palavra, viu? É a palavra mesmo. Eu acho que chega aquele momento em que a gente tem que botar os joelhos no chão, quem é cristão, e pedir aí proteção de Deus. Nós estamos no Brasil nesse instante. Botar os joelhos no chão, pedir proteção de Deus, porque a situação é gravíssima, não é? A gente vem alertando, veja, se você pega desde o início, ela vinha no primeiro momento, o desconhecido, todo mundo sem saber direito o que fazer,
E aí ele foi crescendo, chegou ali até por volta de maio, junho, julho, num patamar muito elevado. Aqui no Piauí, nós chegamos a uma fase de cerca de 31 óbitos por dia, né? Depois a gente aprendeu o uso da máscara, como você diz, o distanciamento, a evitar aglomerações, e isso deu resultado. A gente conseguiu conter e passamos um período aqui longo, mais ou menos nessa fase de 6, 7 por dia, uma certa estabilidade. O Piauí é o terceiro estado brasileiro em menor índice de mortalidade. Adotamos aqui um programa da Atena extraordinário, que é o Busca Ativa, um programa em que toda a rede de agentes de saúde, das equipes de saúde da família, são preparadas para exame clínico, não esperar aquele exame do teste, que às vezes demora, e com isso vai de casa em casa, encontra ali alguém com sintomas, já isola logo. Então isso terminou dando um bom resultado. Mas veja, o fato é que você tem toda a razão. Nós tivemos 3 períodos agora graves. As eleições, houve crescimento, se adota medidas, em alguns estados ele cai, em outros não. Aquilo que não cai nos outros estados volta a espalhar de novo para o todo. Aí vem ali Natal, Ano Novo, adota-se medidas. Quando estava começando a ter queda, aí um estado adota, outro não, toma de novo a espalhar pelo Brasil. Porque os aviões ficam de lá para cá. O vírus não circula. Quem circula são as pessoas levando o vírus. Esse é que é o problema. Leva para casa, e leva para o trabalho, e leva para onde anda. E aí vem agora esse terceiro momento, o pré-carnaval. E carnaval, novamente aqui, a gente fez um esforço grande aqui pelo Fórum dos Governadores, e graças a Deus que a gente suspendeu, pelo menos, as atividades, mais aviões vindo de outros lugares, e traz mais variantes, e eu acho que o vírus tem mutação hoje praticamente no mundo inteiro, e com mais gravidade. Aqui 3 dados importantes. O vírus é mais, ele está com a capacidade de transmissão de 30% a 50%, dependendo da região, isso é com base científica. Ele tem uma capacidade... E a outra é a letalidade. Letalidade, chegando em alguns lugares, de cada 4 pessoas que se internam, por exemplo, a gente tinha a metade, 40%, 50%, que ia a óbito, a outra metade não. Agora chega a 75%. Então, é violento mesmo. E ele cada 3 também tem uma internados com variação, na UTI morrem 2. De cada 3, é isso aí. Na UTI, morrem 2 de cada 3. Aqui a gente passou um tempo longo em que de cada 5 estavam morrendo 2, tá certo? Agora, de cada 4 estão morrendo 2, não é? Ou seja, chegou acima de 50%. Mas em algumas regiões, de cada 4 estão morrendo 3, 75%. O Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite estava nos contando essa realidade, para citar um exemplo. Bom, qual é o problema? Nós estamos à beira, a gente teve o problema de Manaus, a gente pôde receber, eu mesmo recebi, outros estados receberam pacientes, e isso ajudou Manaus. Rondônia, ajudamos. Lá atrás, o Ceará, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, agora não, agora é o Brasil todo. Como você disse aí, desses 21 estados, 3 com 70% e 18 acima de 80%, para a gente compreender a gravidade. É pior, É pior. É pior. Pior do que eu imaginava. Agora, governador, aproveitando a sua colocação, está todo mundo assim, e o senhor colocou muito bem. Não adianta você combater, porque o vírus é um organismo vivo dentro de um planeta que é uma coisa só. Não vamos nem falar do Brasil, o planeta é uma coisa só. Enquanto existir um vírus em um lugar do país ou do mundo, o lugar mais distante que tenha, a pandemia não acabou, porque ela pode explodir a todo momento. Isso é um cálculo simplista e matemático. Se começou com um, se tiver um diferente, pode se espalhar pelo mundo inteiro, independente da vacina que você tenha criado. Pode ser que essa variante que surja lá nos longínquos finais do extremo do Saara, essa variante se espalhe de novo. Então, enquanto existir um vírus, existe a doença.
Vamos trazer então para o Brasil, né, que é um país continental, mas é um país diferente do mundo inteiro. Mas a situação é a mesma. Se você toma uma atitude no norte, mas não toma no sul, o sul vai ferrar o norte ou o norte vai ferrar o sul, ou os dois ao mesmo tempo. Não há como se padronizar o combate a essa doença em termos de país inteiro? E esse é o caminho. Se a gente olha os países que tiveram resultados melhores, aqui só para colocar um dado, nós ultrapassamos de 2,5 milhões de óbitos no mundo. O Brasil, já na casa de 255 mil óbitos, ou seja, o Brasil, mais de 10% dos óbitos no mundo. Só que o Brasil é um país que só tem 2,7% da população do mundo. Então, proporcionalmente à população brasileira, aqui estão morrendo mais de 3 vezes em relação a outros lugares do mundo. Então, países como a Alemanha, a Angela Merkel vai lá e bota uma medida nacional nas fronteiras, internamente, e isso funciona. E assim, vários outros países. No nosso caso, um país continental. Então, era necessário uma medida dessa. Aliás, eu defendi, num dado momento, numa conversa aqui com membros da Organização Mundial da Saúde, que a gente tivesse uma medida mundial. Qual é o ponto fraco do vírus? O vírus, ele tem uma fase de transmissibilidade que varia aí de 7 a 10 dias, ou seja, por isso que se coloca 14 dias, não é, como prazo do ciclo do vírus. Em tese, se a gente parasse o mundo todo, assim, ninguém está só aquilo que é essencial mesmo, a transmissibilidade iria reduzir muito, 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 porque o vírus parava de encontrar outros corpos para se alojar. Essa seria a vantagem. Não foi feito. Mas no Brasil, desde o começo, com o ministro Pazuello, com os outros ministros anteriores, a gente sempre cobrando, precisa ter medida nacional. Porque, eu disse até essa semana, nós estamos como enxugando o gelo. À medida que um Estado adota e o outro não adota, não é? Isso termina levando a uma situação dos dois lados. Estoura a rede hospitalar dele e a gente tem que socorrer nos outros estados. Na hora da morte, a família leva para onde tiver vaga, onde tiver. É isso que acontece. Então, veja, nós estamos com uma situação que essa situação que é catastrófica na rede hospitalar. Nós oficializamos agora para o ministro para examinar o estoque de medicamentos e insumos, porque como o consumo passou a ser no Brasil todo, há dados de que começa a ter risco de colapso no fornecimento. Imagine, estamos lá com os pacientes e não tem anestesia, não tem analgésico, não tem... Isso é um fim. Então, o que eu estou lhe dizendo tem um plano estratégico nacional aprovado ali em 20 de outubro, a gente tem que ir para ele, Datena. Bom, são medidas que faz uma contenção, mas não resolve, como você disse, essas de restrições. O que resolve é a vacina. Aqui é outra doideira. A gente precisa ter, como outros países, variadas vacinas. Ora, se agências reguladoras do mundo já aprovaram vacinas como Sputnik, a Moderna e tantas outras, então, por que não faz a validação dessa vacina? Agora não é mais uma teoria, ela já foi testada, está dando resultado. Então, para essa burocracia de papel para lá, papel para cá e o povo morrendo? Por quê? Pergunta tem mais vacina? É difícil, muito difícil, mas tem. Uma notícia boa aqui, para não falar só das ruins. A gente estabeleceu um plano que até abril, alcançar 25% da população vacinada. Então, fechamos fevereiro ontem com 3%, apenas 3%, 7 milhões de pessoas vacinadas. E veja... E como chegar lá? O Brasil... Então, o que é que nós estamos defendendo? É que o Brasil, ao alcançar 50 milhões de brasileiros vacinados, todo grupo com mais de 60 anos, com comorbidades, a gente aí está tirando, com uma razoável imunização, o grupo que responde por 70% das internações. Você pega hoje toda a lista de todo mundo que está internado, cerca de 70% para mais tem mais de 60 anos, tem comorbidades, tá certo? Então, esse grupo aqui sendo vacinado, você deve reduzir, pelo que aconteceu com o Reino Unido e Israel, quando atingiram isso, mais de 60% de redução de internação.
ele responde por mais de 70% dos óbitos. A gente reduz em mais de 70% dos óbitos. Ou seja, se daqui a 30 dias a previsão é de morrer mais 30 mil pessoas, a gente salva 18 mil, é disso que nós estamos falando. Então, isso aqui é a saída que estamos cobrando. Fizemos um acordo, então, envolvendo a Índia, com o governo, com a China, com o Butantan, com o Fiocruz, não é, com o Reino Unido, e junto aqui, governos de estados, Ministério da Saúde, tem condições reais de vacinarmos 20 milhões de pessoas agora em março, e mais cerca de 23, 25 milhões em abril. Isso aqui a gente não pode arredar o pé. Então, tem em Brasília a União Química, que é essa da Sputnik. Eles têm capacidade, já estão produzindo no Brasil, produz o IFA, mas conversando com a Rússia, o pessoal lá diz, a gente vai ficar mandando todo o substrato para aí, e vocês não têm autorização. Se vocês não usam. Cadê a autorização se vocês não vão usar? O mundo todo precisando, a gente está mandando para o mundo todo para usar e para o Brasil para estocar. Não tem sentido. Então, liberar isso aqui é essencial. O governo tem que tomar uma decisão rápida sobre a Pfizer. Está esperando um prazo até o dia 17 de março, autorizada, para poder decidir se vai comprar ou não. Não é razoável. Então, o que eu quero dizer, Datena, é que é um momento Não é. Os americanos estão usando a Pfizer. Os americanos estão usando a Pfizer em larga escala. Né? Por que os americanos vão imunizar o seu povo com a Pfizer se ela mata? Né? Aí tem no contrato lá, nós não assumimos a responsabilidade, mas isso é com qualquer remédio. A gente toma remédio pra caramba aí e nem sabe se vai fazer bem ou se vai matar, mas toma por causa do risco-benefício. A Rússia é a mesma coisa. Você acha que o Putin ia permitir que a Sputnik V fosse usada em larga escala no seu país, achando que o país inteiro ia morrer? Claro que não. Eu também concordo com o senhor a partir do momento, e até o presidente da Anvisa chegou a passar perto disso. A partir do momento que uma agência reguladora internacional, de nome, não uma qualquer, mas uma agência reguladora internacional, autoriza a aplicação em massa ou emergencial da sua vacina, com publicação inclusive científica, dizendo que essa vacina ela tem capacidade, porque essas publicações científicas elas não brincam. Elas fazem a reportagem só que baseada na auditoria de cientistas. Pô, se já tem aprovação dessas agências internacionais, se já tem publicação científica, que onda que nós vamos fazer para comprar vacina? É que, na verdade, o Brasil não tem vontade de comprar vacina nenhuma. Essa é a grande realidade. O governo brasileiro, se pudesse, não comprava vacina. Se o governo brasileiro, se dependesse do governo brasileiro, não comprava vacina nenhuma e esperava morrer gente pra caramba para atingir a imunidade de rebanho. Não vai ser atingida a imunidade de rebanho porque esse vírus está se replicando de uma maneira diferente. E porque o que é o vírus se replicar? Só para explicar aqui, pelo que eu ouvi dos cientistas. O Dória falou que eu não sou médico, mas eu não sou médico e ouço médico. Ele, além de não ser médico, ele não ouve médico. Ele ouve o médico manda ele fazer uma coisa, ele faz tudo diferente, entendeu? Eu não, eu ouço o médico e aprendo com o médico. Então o médico diz o seguinte, Datena, não é porque o vírus está mudando sozinho, todo vírus é assim, só que esse vírus ele muda mais e ele ao se multiplicar demais porque não tem vacina, tem mais gente circulando com ele. Quanto mais gente pega o vírus, mais gente leva o vírus de um organismo para outro. E em cada organismo ele age de uma forma diferente. E aí, quando ele vai se multiplicar, ele erra o código genético dele. O que dá uma cepa diferente. E essa cepa diferente, às vezes, se a gente demorar demais, as vacinas que estão aí já não sirvam mais, leve mais 3 meses para se adaptar e tal, e aí é o caos mundial. Então o Brasil não pode ser negacionista e ficar fora das vacinas. A maior prova que o povo já entendeu isso foi o forró-bodó que deu aqui em São Paulo, que teve vacinação no sábado e que de repente tiveram que fechar porque não cabia mais tanto carro ali, 9 horas de espera. É um absurdo também essa falta de planejamento, deixar velhinho de 85 anos, 9 anos esperando numa fila, mas por outro lado foi bom, porque mostrou, não que os velhinhos se ferraram ali na fila, 9 horas, mas mostrou que o povo está consciente, o povo quer a vacina. Agora, não pode o povo querer vacina e o governo não querer. Os governos podem fazer isso independente do governo central. Prefeitos estão se reunindo aí,
para comprar vacinas independente do que autoriza o governo federal. Isso parece que já está autorizado pela Justiça. Os governos também podem e devem fazer isso? Sim, Datena. Aliás, outro diploma para você de cientista, viu? Já tem 2 diplomas já, viu, para lhe entregar. Não, é que eu tenho orelha para escutar. Eu tenho orelha para escutar. Agora o governador chega para mim. O governador chega para mim e fala assim: você não é médico. Eu falei: você também não é. Porque nas eleições eu adverti o governador. Falei assim: governador, essa variante começou a se multiplicar nos Estados Unidos e na Europa de novo. Nós devemos ter problema aí. Não, eu acho que o senhor devia ter atenção em relação às medidas que o senhor vai tomar aqui dessas eleições. Ah, você não é médico. Eu falei: você também não é, ué. E ele não é e não ouve médico. Eu não, eu ouço. Então, veja só, a resposta é sim. Não só nós podemos comprar a partir da autorização dada pelo Supremo e agora pelo próprio Congresso Nacional. Como já estamos tendo a iniciativa, nós fizemos já agora uma primeira leva, que é o seguinte: aqui um balanço do que a gente já fez nesses últimos 20 dias. De um lado, a gente trabalhou aqui com a Fiocruz, o Butantan. Aqui o objetivo era, por exemplo, a Serum vai entregar 10 milhões de vacina, é a AstraZeneca lá da Índia. Ela vai entregar 2 milhões por mês daqui a 5 meses. 2 milhões em fevereiro, 2 milhões em março e assim por diante. E se puder antecipar. Então resolveu, ali no entendimento que envolveu o Ministério da Saúde, entregou 2 milhões em fevereiro, mas vai entregar 4 milhões agora em março, 4 milhões em abril. Lá daqueles IFAs que vêm da China, tanto para o Butantan como para a Fiocruz, e se a gente puder ter um calendário aqui também, acertado com laboratórios, com os governos, acertado aqui com o Butantan e também com a Fiocruz e o Ministério. Isso aqui que vai permitir a gente alcançar mais ou menos 35 milhões de doses agora no mês de março. Como a AstraZeneca, a gente aplica todo o recebimento na primeira dose, ela tem um prazo mais longo, então por isso que vai dar esses 20 milhões de pessoas que eu falei aqui vacinadas, se Deus quiser. No caso também de abril, aí é algo com 50 doses. Então isso aqui é um calendário real, concreto. Acertamos com a Sputnik, já temos um contrato de opção de compra. Nós podemos, desse contrato, até julho, porque julho, a ideia do Brasil é ter a imunização de mais de 75% das pessoas com pelo menos uma dose até julho. Pelo calendário do governo e até dezembro, até depois, quem sabe. Aqui não, a gente puxa para agora. Porque eles estão dando mais ou menos 36 milhões de doses a mais, além desses 10 milhões já negociados com o governo, e nós vamos comprar. O governo, inclusive, através do ministro, disse que, pelo regramento, dentro do Plano Nacional de Imunização, nós não estamos querendo um estado vacinando todo mundo e o outro não, um município vacinando todo mundo e o outro não. Não, nós estamos querendo seguir o plano. Não funciona, né? Daquilo que a gente comprar, a gente colocar. Por quê? Porque o objetivo aqui, como eu lhe disse, é tirar o grupo que está se internando mais, tirar o grupo que está morrendo mais primeiro. É uma regra científica e temos que manter essa regra. Venha vacina do setor privado, venha vacina de municípios, de estado, da União, vai tudo para a mesma sacola, para poder seguir a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 já programada, que é parte desse plano estratégico nacional. E aí, Datena, qual é o próximo passo agora? Nós abrimos diálogo com a Pfizer disse, olha, a capacidade que eu tenho, ela é suficiente a partir de maio, ela só vai poder entregar a partir de maio, e temos aqui um pré-trato primeiro com o Ministério da Saúde, ele tem que me dizer não ou sim, para poder eu tratar com vocês. Agora acho que travou mesmo. Agora acho que travou mesmo. Refaz a ligação. Não, acho que voltou, vamos ver. Ok? Pode ser, então, pode ser. O que eu estava dizendo é que a Pfizer, nós temos que trabalhar para o Ministério decidir se vai comprar dela ou não até 19 de março. Nós temos contrato de opção com ela, o Ministério também.
Então, ou o Ministério diz que sim ou diz que não. A outra que a gente está trabalhando é a própria Sinovac. A Sinovac tem tem condições, pelo que nos diz, e trata também com o Butantan, de mais 30 milhões de doses, além daquela já acertada. Então, vamos ver aqui se a gente consegue, ou o Ministério compra, ou a gente compra junto com o Butantan. Na AstraZeneca da China tem, está tratando aqui, também tem condições de, além desses 10 milhões de vacina vindo de fora, já contratada, ofertar mais 10, mais 15 milhões. Lá eles, é um país grande, eles também têm a necessidade deles. Mas, assim, o objetivo aqui é alcançar aproximadamente 100 milhões de doses, né? Aí tem mais esse da Covaxin, etc., para que a gente possa, até julho, vacinar 75% da população, com mais aquela parte já contratada. Por quê? Porque com isso a gente tem chance de reduzir hospitalização e óbito, Datena, para algo como 80%. Tem uma coisa grave que nós não estamos nem olhando, Datena, é a quantidade de pessoas de outras morrendo também por falta de atendimento, porque os leitos estão ocupados para atender pacientes de Covid. E a quantidade de sequelados, ou seja, pessoas que tiveram Covid e escaparam, mas ficaram com problema no pulmão, problema no cérebro, problema de paralisia numa perna, ou seja, nós estamos longe de imaginar o resultado dessa guerra. Agora, aqui tem que juntar, independente de partido, independente de quem é governo, quem é oposição, setor público, setor privado, município, estado, governo federal. Está caindo um pouco a conexão, mas deu para entender tudo que o senhor disse. Por exemplo, há uma possibilidade, iniciativa de setor privado comprar vacina. Só que, por exemplo, comprava 100 vacinas, 50 vai para o SUS. Eu acho isso ótimo, porque o sujeito que pode pagar pela vacina, ele que pague pela vacina, mesmo porque ele não vai onerar o sistema público, ele não vai tomar vacina no sistema público. E metade das doses que o sistema financeiro, as clínicas, né, o sistema privado comprar, dá para o SUS. Vai aliviar em 100% aqueles caras que ele deixa de tomar a vacina do SUS e financia 50% das vacinas que ele comprou para o SUS. Acho que isso é absolutamente correto. No começo eu tinha dúvidas, mas eu acho correto. Se der uma parte para o SUS e ele puder pagar lá, que ele pague, se ele puder pagar 20 mil a dose de vacina, o problema é dele. Agora o povo tem a dose dele e esse cara que ia tomar do SUS de graça, ele vai pagar pela vacina. Eu acho que é correto. O senhor concorda comigo ou não, governador? Então, sobre isso, o que a gente já tratou, inclusive com o grupo empresarial aí, eu destaco aqui o trabalho importante, não é, da Luísa Trajano, do Grupo Gerdau, do Itaú, várias empresas que têm não só dinheiro, como tem interesse de ajudar, e tem, inclusive, como setor privado, mais facilidade. Não, tem mais. Tem mais, o senhor me lembrou de uma coisa. Não, tem mais. O senhor me ajudou numa coisa aqui. Não é a vacina para o rico, não. Por exemplo, o cara que tem a sua empresa lá, não é? Ele tem interesse numa coisa, em mão de obra. Ele não vai fazer porque ele é bonzinho. Ele tem interesse em mão de obra. São grandes grupos que nós estamos falando aqui. Se a mão de obra adoecer ou morrer, ele não vai ter mão de obra para fabricar o seu produto. Então ele tem interesse em vacinar quem trabalha para ele. Então ele compra 100 doses de vacina, 50 ele dá para os seus funcionários, as outras 50 ele dá para o povão. Não é só rico, não. Quer dizer que empresas podem comprar vacinas e vacinar no setor privado, porque é interesse deles, desde que o SUS não seja prejudicado. E acho que aí o SUS não é prejudicado, porque então, o cara não vai tomar vacina no SUS e vai ter uma parte para o SUS. Aqui, Datena, o que nós pactuamos já com o Congresso Nacional, com o próprio ministro da Saúde, com os governadores e aqui com os municípios, na fase que nós estamos agora, estamos com 3%. Devemos seguir esse plano de tirar todo o grupo de risco. Aí, o setor privado quer comprar vacina, põe aqui também, para a gente tirar esse grupo de risco. Ele estando trabalhando no setor público ou no setor privado, já está aposentado ou não, enfim, todo ele. Isso aqui é fundamental.
Numa segunda fase, essa regra que você está colocando, 50% para o SUS, 50% lá para uma programação dele. Lá na frente vai acontecer aquilo que já acontece com as outras vacinas. As outras vacinas têm lá colocado à disposição para as pessoas que não têm condições de comprar, para quem quiser tomar, mas você vai nas farmácias e compra, vai onde puder e compra, no plano de saúde e compra, ou seja, esse caminho aqui é o que nós vamos estar pactuando e eu acho que ele vai ser bom. Nesse momento, Datena, assim, em resumo, nós temos que ter variadas vacinas, nós temos que ter todo mundo comprando mais vacina, o problema é falta de vacina, mais vacina, mais vacina, mais vacina, é isso que vai nos tirar dessa situação de altos e baixos, sobe, desce, morre mais gente, morre menos gente, essa aqui é que é a saída. E não tem dúvida que principalmente os americanos afetados pra caramba, eu vou citar o exemplo dos americanos, mas vale para qualquer país, né? Você mede o potencial de um país militar, por exemplo, da transformação da indústria dele comum, do parque industrial, em indústria bélica, no caso de uma guerra, né? Então, você vai lá, a fábrica de panela começa a fabricar bala, fábrica fábrica comum começa a fabricar armamento. Eu não tenho dúvida que o mundo vai começar a produzir milhões e milhões de doses de vacina. O mundo já entendeu que se não começar a produzir vacina pra caramba, o mundo inteiro vai pagar por isso. O governador deu o exemplo do Brasil, mas serve para o mundo. Enquanto tiver um país doente ou um cidadão doente em determinado país, o mundo vai continuar com essa pandemia e não vai acabar, porque tem as variantes. Se não fossem as variantes, seriam mais controláveis as situações, regiões até longínquas do mundo, mas não são. Porque pode, num determinado lugar do mundo, se desenvolver uma variante profundamente letal, que as vacinas que são feitas não tenham efeito sobre ela, e ela pode se espalhar. Porque está provado que mesmo o cara que pegou Covid, ele pode pegar a variação da outra Covid, ou a mesma Covid, mas outra Covid. Isso aqui é terrível. Então, enquanto não vacinar, esse bicho vai se espalhar e o mundo tem que se unir para isso, e o governador está certo. A palavra é uma só: vacina. Primeiro, começa com o grupo de risco, imuniza o grupo de risco, depois vai vacinando todo mundo, os jovens, inclusive, que já começam a fazer parte do grupo de risco, porque estão se expondo mais, o vírus está variando mais em organismos jovens. Eu disse isso lá atrás. Isso disse de orelhada. Eu falei, você acha que isso aí só vai matar velho? Vai matar jovem também. Então ele está aprendendo a matar organismos jovens. Essas variantes novas já matam organismos jovens. Então, enquanto não imunizar, enquanto não tiver vacina para o mundo inteiro, o mundo corre risco. Resolvendo o nosso problema aqui, temos que vacinar completamente o nosso país e temos que ter, infelizmente, eu não gosto disso, então sou xenófobo, controle de fronteira. Eu acho que tem que ter pelo menos o termômetro na testa do cara que vem de fora. Ou do cara que sai e volta, ou do cara que vem, tem que ter pelo menos o termômetro na cabeça dele e uma determinada quarentena, porque senão não tem jeito. Senão o Brasil não tem salvação. Ministro, hoje de novo a Petrobras aumentou o combustível, né? O cara que vai sair aumentou de novo o combustível. O governo federal está propondo zerar os impostos federais sobre o combustível. Os estados têm condição disso ou não? Nós acertamos com o governo federal, acertamos também com o Congresso Nacional a nossa disposição de tratar sobre o tema do ICMS e de outros impostos na reforma tributária. Qual é o problema da TN? É preciso ter um cuidado para não vender uma enganação. O grave problema do combustível é a vinculação dele ao dólar e a vinculação dele ao preço do barril no mercado mundial. Essa é a realidade. Lá atrás, a saída vai ser a CID, tira a CID. A CID era um dinheiro para a restauração de estradas. Acabou. As estradas estão se acabando. Eu mesmo estou aqui com um problema gravíssimo, o Brasil inteiro, não é? Essa era uma fonte que me colocava aqui 100 milhões, 150 milhões para recuperar as estradas. Não tem mais e o preço do combustível lá em cima. Então, nesse momento, o que nós queremos? É possível. O ICMS é um imposto terrível, ruim para
para todos os lados. Então, nós estamos dispostos a tratar dele. Temos uma proposta que está na reforma tributária. Nela, sim, precisamos ter um cuidado com os preços que são referências para os outros preços, comunicação, combustível, alimentação. Aqui, quando tem aumento, não é, isso aqui termina repercutindo em cadeia. Então, precisa ter um cuidado, e aqui nós estamos prontos para encontrar uma saída para o Brasil nessa área. Mas precisa ser com um olhar para não desmantelar também estados e municípios. Nós temos aqui uma rede de serviços para prestar e precisamos manter. Então, isso aqui que eu quero que você entenda. Isso. Tem que ter equilíbrio. Vereador Wellington Dias, que Deus nos ajude e que nos imunize, não é? É aquilo que eu falei, eu Amém. Sou muito católico, eu acredito demais em Deus, mas se Jesus está voltando, que ele vê... Tudo, né? Tem, eu acho que tem, mas se Jesus está voltando, que ele venha com a vacina. Seria muito bom ele vir com a vacina, porque nós estamos precisando de vacina. Tá bom, governador? Um beijo grande no pessoal do Piauí, que eu adoro. Obrigado, de paixão. Estarei aí o mais breve possível quando acabar essa pandemia. Eu quero fazer um giro pelo meu país, que eu considero o país mais lindo do mundo, com o povo mais agradável do mundo, com respeito a todos os povos do mundo. Eu conheço boa parte do Brasil, porque viajei boa parte do Brasil profissionalmente falando, mas quero fazer isso com minha família. Quero aproveitar os dias que me restam para conhecer ainda o que eu não conheço do Brasil e voltar nos locais que eu já fui, inclusive já fui várias vezes ao seu estado em condição profissional, mas quero voltar para descansar com a minha família quando a gente tiver, e vai ter de novo, porque a esperança a gente não pode perder, a condição de nos visitarmos e de sermos um país enquanto federação, inclusive aproveitarmos muito mais o turismo brasileiro. Tem coisa tão linda aqui que o cara viaja 1.000 quilômetros e fala, pô, isso aí tem na minha terra, entendeu? Então é bom a gente aproveitar para revisitar o Brasil ou conhecer o Brasil, quem não conhece. Governador Wellington, foi um prazer conversar com o senhor. Fique com Deus e um abraço ao povo do Piauí. Obrigado. Eu quero aqui lhe dizer, você vinha aqui ao Piauí para a gente conhecer o Delta do Parnaíba, uma região belíssima. Aliás, a Rota das Emoções, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, essa região de Camusim, Jericoacoara, belíssima. E a maior... e a mais importante biblioteca da pré-história, que é a região da Serra da Capivara, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Que é realmente, em termos de paleontologia, em termos de história da origem do mundo, a arqueologia, um dos centros mais importantes do mundo. Se fala muito das cavernas francesas, as nossas aqui não devem nada em termos de história, que são a mesma coisa localizadas em outro ponto geográfico dos registros iniciais dos primeiros povos que habitaram o mundo, não é? Um abraço grande ao senhor eu não conheço mesmo Lençóis Maranhenses com o Piauí. O Delta do Parnaíba é um dos poucos lugares do Brasil que eu não conheço e que dizem que é um dos lugares mais lindos do mundo. É verdade. E enquanto isso, todo mundo aí usando máscara, gel, cumprindo as regras, não fique com raiva aí dos governadores, da governadora, que todo mundo cumpra as regras para a gente poder enfrentar esse momento até a vacina. E a vacina é o que vai tirar a gente, pelo menos, dessa situação que nós estamos. Muito obrigado, Deus lhe abençoe a todos que estão nos acompanhando. Ótimo dia, governador. Fica com Deus.